tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí para mais uma aula. E agora estamos já finalmente aí na reta final, na verdade, né, da unidade 3. E vamos de literatura? Vamos lá, então, de olho aí na tela, vou liberar a agenda dessa aula. Bem, nós vamos trabalhar aula 55.1, modernismo, certo? E fica ligadinho, porque você agora vai ter aquelas informações durante toda esta aula a respeito desse período importantíssimo para a literatura, certo? Aí em nosso Brasil, vamos falar do modernismo aqui no Brasil. Primeira geração, lembrando que o modernismo vai ter 3 gerações, certo? Vamos falar do contexto histórico, as principais características, autores e obras, ok? Então vamos lá, vamos juntos, se preparem aí, vamos que a aula está começando. Habilidade, identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Beleza, e quem é esse leitor aí, né? É claro que a participação aí total aí sua, estudante. Bem, então, após isso, vamos para o nosso momento que é o modernismo. Vejam bem, que bacana essa tela aí para vocês, né? Então a gente traz e nós vamos passear aqui um pouquinho, certo? Vou só ficar aqui atrás, né, dessa grande artista, mas não tem problema, porque depois a gente vai mostrar para você bem certinho. A gente traz esse quinteto, vamos falar assim, da modernidade, tá certo? E é sobre eles que nós vamos falar exatamente durante esta aula, as façanhas, a coragem, né? A questão da produção literária e deles, certo? Um por um, como essa estética, o que eles fizeram para chegar com essa nova forma, com esse novo estilo de produzir literatura e romper com a tradição, aquele estilo anterior ao modernismo, tá certo? Então fica ligadinho, porque a gente tem o modernismo no Brasil, olha, Anita Mafaldi, Mário de Andrade, certo? Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade e aqui, né, nós temos quem? Tarsila do Amaral. Olha que bacana, então esse quinteto aí fechado com 5 grandes poetas, artistas aí, tá certo? Muito bem, então, grava na mente e no coração aí esse quinteto que nós vamos ver como é que aconteceu aí esse novo estilo de produzir a literatura, desta vez brasileira, com o nosso jeito, nossa forma, nosso jeitinho de falar, tá bom? Muito bem, então vamos adiante, estamos com a aula de literatura modernismo no Brasil. Bom, vamos do conceito, né? Vamos entender o que vem a ser esse movimento agora, chegando aí, claro, o modernismo, passamos por todo o período aí de escolas literárias, até chegarmos aqui, que é exatamente o modernismo, que ele é considerado um movimento não só artístico, atenção, o modernismo é um movimento que ele não é só considerado um movimento artístico, mas também um movimento político e um movimento social, ok? Então, esse movimento que já, né, se opunha à política totalitária da época, bem como da contradição social entre os proletários e imigrantes e as oligarquias rurais, certo? O nosso texto imagético aqui, para já apontar que esse movimento, ele calha exatamente em uma semana que ficou gravada na mente, no coração, nos registros de toda uma época e veio agora à tona exatamente com 100 anos, né? Com a Semana da Arte Moderna, certo? Esse cartaz foi produzido exatamente, né, por nosso grande aí poeta. Bom, o contexto histórico. O que aconteceu até aí chegar na Semana da Arte Moderna? Primeiro, precisamos entender que esse modernismo, né, esse movimento, ele calha exatamente no período em que nós estamos, num processo histórico, político e cultural no Brasil, na política do café com leite,
certo? E aqui eu vou pedir para que vocês exatamente retomem a aula de história, certo? Geografia também, mas especificamente história, para recordar os pontos, quais foram aí esses pontos cruciais para acontecer essa questão do café com leite, uma hora lá São Paulo, né? Uma hora aqui brigando pela questão aí entre o governo. Período histórico, nós vamos ter o Brasil República Velha, a República da Espada, de 1889 a 1894, República das Oligarquias, né, 1994, aí a 1930. Vejam só, então, esses são os primeiros pontos históricos aí, tá? E aí nós temos aqui um a um, para que você compreenda por que essa produção, esse movimento não é só um movimento artístico, e sim cultural e social e político, certo? Vejam só, nós temos também nesse período a imigração, a força da imigração, né? O período em que várias pessoas chegando aqui, famílias, né, de vários lugares do país chegando na nossa terra. E esse Brasil de coração de mãe, né, que recebe aí todo mundo, recebeu e recebe ainda. Então, olha só, em paralelo a todos aqueles aspectos acontecendo ali, nós vamos ter o Brasil recebendo aí, entre 1871 e 1920, cerca aí de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa, nesse primeiro momento. O destino era as lavouras. Para onde esse povo ia? Né? Para as lavouras de café, ou as indústrias em São Paulo, certo? Então vejam aí que o nosso texto, né, é uma imagem, uma fotografia de época, exatamente para que você conceba, compreenda exatamente o período aí de imigração no nosso país. E aí nós vamos trazendo mais. Ainda num contexto histórico em que chega o movimento modernista, nós temos as grandes cidades, elas passavam aí por problemas, né? Problemas de marginalização dos ex-escravos, certo? E aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez ao tema problemas da marginalização dos ex-escravos. Como assim? Ou seja, nós temos essa população que ficou à margem, certo? Dentro daquele movimento, socialmente falando, os ex-escravos, eles não estavam tendo acesso, certo? À educação, à cultura, né? E aí nós vamos ter esses problemas, tá? E a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira, né? Então, essa mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, olha lá, na Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou de desenvolver seu parque fabril. Então, após aí, né, tudo isso, é claro que precisava, sim, de mão de obra para a coisa funcionar. Com a população brasileira não estava dando conta, então tinha que montar aí essa equipe, né, de trabalhadores para a máquina aí seguir em diante trabalhando, certo? Ainda num contexto social, histórico e político, quando chega o modernismo, exatamente, né, nós vamos ter um período também de anarquistas. Então, o nosso texto aqui remete o quê, né? Algum momento você já viu na sua cidade ou aqui no seu estado algum movimento parecido a isso? Pois é, exatamente. Alguém falou aí em greve? E exato, vamos ter aí, né, as ideias anarquistas que ganham publicidade nos jornais, né? Exatamente nos jornais aí dos operários, a partir de 1917. Então, isso tudo como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa ocorrida naquele ano. Então, nós temos aqui, olha só, nesse contexto em que São Paulo vira palco da primeira greve geral, certo? Então, aí começa já a ter aí essa questão
revolucionária, né? Buscando aí os trabalhadores, buscando aí seus direitos, certo? E vejam bem que ainda em 1922 nós vamos ter também outro momento histórico aí, né? Politicamente falando, o tenentismo. Vocês viram lá em história, né? Com o professor Beto, o professor Lorismar, exatamente, trouxemos aqui mais uma vez, porque faz parte do contexto, e a literatura trabalha, né, esse contexto histórico. Então, faz parte desse movimento modernista este ponto, o tenentismo. Então, em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20, certo? E qual é o outro fator, né? Qual é outro fator histórico importante que vem a calhar com esse movimento do modernismo? Acontece um fato, olha só, financeiro, né? A Bolsa de Nova York quebra e o mundo inteiro treme, sai nas notícias e abala a sociedade. Então, ao final da década de 1929, ocorre a quebra da Bolsa, né? Mas aí, até chegar nesse dia, exatamente nesse ano, nesse fato, bem antes, já vem tendo as consequências aí negativas, ok? Certo. Diante disso, olha lá, nós temos um nome forte, Eras Vargas, né? Nosso presidente aí na época, que foi de 1930 a 1945. Então, em consequência, o principal produto de exportação do país, nós vamos ter aí o café, né? E o café, gente, ele sofre aí uma crise, certo? E essa crise, ela chega para fazer aí um escarcéu dentro do nosso país. Ninguém jamais ia entender que naquele período, do jeito que um momento o preço do café está elevadíssimo, amanhece e já está exatamente lá embaixo, né? Então é para deixar o setor aí bem preocupado. E também nós vamos ter outro ponto, o país ele vive uma revolução de 30, né? Que vai até 1945, certo? Na verdade isso aí é conhecido como o quê? Era Vargas, né? Então, a indutora de transformações políticas e econômicas. Então, esse contexto histórico leva o Brasil à modernidade do século XX, impondo o rompimento com o século anterior, certo? Então, esse primeiro momento é o momento em que você aí vai estar em contato com todos os pontos históricos, né? A gente colocou aqui bem resumido para você, certo? E agora a gente vai trabalhar, vamos ver aí dentro da literatura agora, né? Já pontuamos todo esse aspecto histórico, agora vamos aí para o nosso da literatura, certo? Então nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil, primeira geração. Tá? Vamos ter outra aula de literatura falando do modernismo da segunda e da terceira geração, certo? Então, o modernismo nós vamos ter primeira, segunda e terceira gerações, certo? Beleza, então vamos aí, nós temos 3 pontos importantes aqui, olha. Primeiro que você precisa aí já tomar nota ou fica só atento aí à explicação para depois você fazer o seu resumo da sua maneira. O modernismo no Brasil, a primeira geração, ele foi criado no período entre 1922 e 1930, certo? Exatamente aí foca-se a primeira geração. Teve início com exatamente o marco da Semana da Arte Moderna no mês de fevereiro, no ano de 1922. Olha lá, então a primeira geração ela acontece com o início marcado aí com a Semana da Arte Moderna. E essa Semana da Arte Moderna aconteceu exatamente no Teatro Municipal em São Paulo, certo? O que acontecia diante de todo esse momento? É que os poetas pretendiam fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira, certo? Então, olha lá, como a gente falou no início,
o cartaz, esse nosso gênero textual, o cartaz, né, que foi aí divulgado, Semana de Arte Moderna, né, da Exposição de São Paulo, 1922. Este cartaz foi produzido por, olha só, Di Cavalcanti. Ele foi quem produziu, tá, para a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, certo? Então, quando você pesquisar, que cair na rede, for pesquisar a Semana da Arte Moderna, você já vai entender que esse cartaz, né, que foi aí o grande divulgador nesse gênero, foi o grande divulgador da Semana da Arte Moderna, foi produzido por Di Cavalcanti, certo? Bom, seguindo então, a Semana da Arte Moderna, ela trouxe aqui, estudante, você grava na mente e no coração, o objetivo do modernismo, rompimento, né? Uma destruição das estruturas clássicas, das estruturas acadêmicas, um rompimento com a questão harmônica. Esse é o objetivo aí de toda essa mobilização da Semana da Arte Moderna, em que os poetas, naquela semana, exatamente em 3 dias, fizeram aquele barulho, mostrando que aí temos uma nova forma de produzir a literatura. Chega de copiar, chega de ter aquele estilo, vamos deixar para trás, certo? Então, por esse motivo, essa semana tem um caráter anárquico e destruidor. Mas não esqueçam que aqui está o objetivo da Semana da Arte Moderna, certo? Bom, e aí eu tenho um nome forte que deu aí o pontapé para esse movimento. Olha lá, Mário de Andrade, certo? Chamou a primeira fase do modernismo de fase da destruição, já que é totalmente contraditória ao parnasianismo ou simbolismo das décadas anteriores, certo? E assim, os artistas têm em comum a busca pela origem, certo? Daí vem o nacionalismo e acarreta a volta às origens e valorização do índio brasileiro, certo? Se vamos aí valorizar o que nós temos, vamos partir do início, né? Com o nosso indígena, certo? A nossa origem. E assim, a primeira fase do modernismo. Nós vamos ter as publicações que se destacaram, certo, nessa fase, como as revistas Claxon, de 1922, a Estética, a revista Terra Roxa e Outras Terras, e revista de Antropofagia, além de manifestos da poesia como Poesia do Pau-Brasil, Antropófago, Regionalistas, Nhanguaçu, Verde e Amarelo. Certo? Essas foram as produções aí referente à primeira fase modernista. Aí tivemos outros, né, que se destacaram, como, por exemplo, destacou-se outros grupos, como Antropofagia. Apesar da utilização metafórica do termo rituais antropofágico dos indígenas brasileiros, o escritor Oswald de Andrade, ele utilizou a palavra simbolicamente no sentido de devorar, de deglutir a cultura, certo? Sem perder a originalidade dos artistas brasileiros, correto? Então, esse vem a ser aí a explicação por que utilizaram o termo antropofagia, certo? Baseado aí na concepção, né, dos rituais antropofágicos dos indígenas brasileiros, foi utilizado como uma metáfora, no sentido de entender que eles estavam devorando aquela cultura europeia e não mais, certo? Sendo aí útil porque agora teremos uma nova e a nossa, a partir do nosso nacionalismo, com a nossa cara, com o nosso jeito e principalmente o nosso jeito de falar, tá certo? Bem, essa é a primeira fase modernista. Então, exatamente a primeira produção nós vamos ter é o manifesto. E aqui o manifesto do Pau-Brasil, certo? O que vem a ser esse manifesto Pau-Brasil? Um movimento embasado, certo, na revisão crítica
de um passado histórico e cultural. Esse passado histórico e cultural, né, vem exatamente trazer o que antes se defendia, a criação de uma poesia primitiva, a aceitação, a valorização de riquezas. A primeira geração do modernismo brasileiro também ficou conhecida como fase heróica, em razão da coragem, o compromisso dos artistas com a renovação estética da arte. Eu vou circular, olha só. Ok? Primeira geração, o compromisso em renovar a estética da arte. Bem, então nós vamos ter Oswald de Andrade, percebam aí que ele passeia, né, por todas essas produções. Oswald de Andrade, escreveu e publicou no jornal Correio da Manhã, dia 18 de março de 1924, ele apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Certo? Então foi exatamente aí nesse momento o Manifesto Pau-Brasil. Vamos ter outros movimentos também, como, olha, o verde e amarelo, né? O verde amarelismo. Este verde amarelismo, ele surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado, certo? Lá do pau-brasil. Olha só como é que era, né? Em 1926. E foi apresentado por quem? Por Oswald de Andrade e liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência. Esse era o objetivo. Por isso que o verde amarelismo veio aí, né, em resposta ao primeiro manifesto, que é a questão do nacionalismo, só que estava aí afrancesado, certo? E aí temos mais um movimento que é o ANTA, parte do movimento verde-amarelismo, né? Representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a anta, além de vangloriar a língua indígena, certo? Muito bem. Então, nós vamos seguindo e agora nós vamos para alguns exemplos, né? Explicamos os manifestos, a produção que aconteceu para aquele período e agora, alguns exemplos. Aqui um trecho do manifesto antropófago de quem? De Oswald de Andrade. Olha só, o que tinha lá? Um trechinho. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Certo? Então aqui, né, claro que eles não queriam mais isso. Então, através das características desse manifesto, nós temos aí uma análise, né, a identificação de duas posturas nacionalistas, certo? E essas posturas bem diferentes uma da outra. Porque, de um lado, o nacionalismo consciente, né, crítico da realidade brasileira, certo? E de outro, olha só, um nacionalismo ufanista, utópico, exacerbado. Ok? E aí nós vamos ter o quê? Que no Brasil, exatamente, olha só, a partir desde a colonização, nós precisamos compreender que o Brasil, nós temos identificados 3 troncos linguísticos, aqui é uma curiosidade, tá? 3 troncos linguísticos entre as línguas indígenas, que são Tupi, Macro-G e Caribe. Então, não existe línguas primitivas, toda língua é completa e rica, servindo plenamente para todos os usos que dela se possa fazer, certo? Isso é do linguista pesquisador Panchetto. É uma pesquisa aí, né, de 2001, ok? Então, vejam que agora, exatamente
né, com o movimento do ANTA, olha só, não esqueceram que também nós temos aí, né, que vangloriar. Já foi exatamente nesse movimento. E aí, então, a gente trouxe a curiosidade. Quem ficou aí perguntando, mas aí nós vamos ter só essa língua indígena? Não, então a gente já trouxe aqui como curiosidade que temos 3 troncos linguísticos, certo? E aqui um trechinho do manifesto de Oswald de Andrade, correto? Muito bem. Então, vamos entender que esse movimento antropofágico, ele foi uma espécie de manifestação cultural e artística que ocorreu durante a primeira fase do modernismo no Brasil. E por conta disso, ele é considerado uma das vanguardas desse período, ok? A ideia do movimento surgiu a partir de observações feitas por Oswald de Andrade, né, um escritor brasileiro, e aí, em uma de suas viagens pela Europa, ele observou o movimento futurista, né, e percebeu o compromisso do idealizador do movimento, o italiano Filippo Tommaso Marinetti, com relação à inovação técnica e à literatura. Então veja como Oswald de Andrade, curioso, né, observador, certo? Então ele traz, né, o que ele observou nesse movimento futurista aqui, ó, lá, né, através aí do idealizador Filippo Tommaso Marinetti, que aí ele traz. Então, já no Brasil, o movimento antropofágico, ele teve o início com a publicação do primeiro manifesto antropófago, certo? Ou antropofágico, publicado por Andrade na revista Antropofagia do Estado de São Paulo, em 1928, ok? Então, nessa sequência, nós vamos entender agora como foi esse movimento, né? Esse início desse movimento antropofágico. Então, a gente trouxe também como suporte para sua compreensão, né, aqui esse texto imagético, que é aí a capa da revista, né, de antropofagia, e aí eu acredito que você esteja conseguindo observar que nós estamos vendo exatamente acontecendo aqui, né, um ritual, né, dos nossos primeiros aí indígenas, certo? No habitat, no lugar deles, né? Faz parte da cultura indígena, ok? E aí vamos ter o início desse movimento. Então, só a antropofagia nos une. Olha que forte. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo. Ó, forte, hein, estudante? Naquela época, expressões, então, marcadas de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz, Tupi, Oronote Tupi, Tazinde, Question, pela fé, meu inglês é pouco, contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Certo? Então, exatamente esse movimento vem trazendo aí esse olhar, essa defesa. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, né? Chega de ter aí panelinhas, né? Vamos aí ser essa questão coletiva, né? Beleza. E seguindo, vamos mais um pouquinho a fundo sobre essa antropofagia. Entender que exatamente foi publicada no mês de maio de 1828 e em fevereiro de 1929, na direção de Antônio de Alcântara Machado, certo? Surgiu como uma nova etapa do nacionalismo, o pau-brasil, em resposta ao verde-amarelismo. Suas origens se dão a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral, em janeiro de 1928, batizada de Abapuru, certo? Então, nós vamos ver exatamente esse processo
esse entendimento de antropofagia também ali a partir da tela já de Tarsila do Amaral, né, que batizou como Abapuru. Nós vamos ver já já na sequência, certo? Então nós temos aqui exatamente já a Semana de Arte Moderna, certo? O nosso cartaz fazendo esse chamamento e aí entender o que exatamente os poetas aí queriam com essa manifestação. Queriam apresentar o que exatamente? A ruptura com a gramática, né? A ruptura com esse estilo, né? Principalmente a crítica aos parnasianos. Aí vocês lembram, né? Que nós vamos ter aí os parnasos querendo aí a questão da poesia, sendo essa poesia o quê? Perfeita. E é tanto que o bordão dos parnasos qual é? A arte pela... a arte pela arte, né? Então, chegamos aí nesse movimento em que nós vamos ter essa crítica. Agora sim, vamos romper com essa gramática, vamos romper com esse estilo. Vamos trazer o nosso, o nacional, com o nosso jeito, né? Vamos produzir poesia com a fala do povo brasileiro, certo? E assim nós vamos ter na Semana da Arte Moderna, olha só, trouxemos aqui mais uma vez essa tela para recordar que o que vai acontecer, o que aconteceu na Semana da Arte Moderna tem influência, né, das vanguardas europeias. Ah, esqueceu que são as vanguardas europeias? Calma, não é para esquecer. Mas se esqueceu, tá aqui, ó. Vamos aí à tela que eu trouxe para vocês, um pouquinho de cada uma para a gente recordar e aí a gente chegar nas características exatamente da literatura da Semana da Arte Moderna. Então, na Semana da Arte Moderna foram apresentados quadros, obras literárias e recitais inspirados em técnicas da vanguarda europeia. Quais são essas técnicas, né? Quais são essas vanguardas? O dadaísmo, futurismo, expressionismo, surrealismo, misturados aos temas brasileiros, ok? Então nós vamos ter, olha só, o grito aqui, e aí nós vamos ver que o artista Edvard Munch, né, colocou aí uma obra causando, porque ele foi o precursor. Essa obra é uma precursora aí de vanguarda. Traz a ruptura com as artes tradicionais. Até então ninguém tinha visto nada na pintura dessa forma, né? Você vê aí que a gente faz a leitura, né, de alguém num desespero, a parte totalmente subjetiva aí. Vamos ter o cubismo, a influência do cubismo. Vamos ter a imagem, né, o valor da geometrização das formas, né? Veja que a gente consegue até observar aqui, né? Ó, um retângulo. Bom, espero que eu esteja também falando certo, né? Eu consigo visualizar triângulo por aqui, ó, certo? O dadaísmo, a destruição também é a criação. O dadaísmo foi a arte das vanguardas que mais valorizou a ruptura, negando todos os valores vigentes, todas as regras e todas as tradições, colocando ali, ó, uma anti-arte. E para quem esqueceu, o expressionismo, né? Nós vamos ter aí esta tela, né, sendo aí, mostrando, né, a realidade subjetiva. A figura deformada, cores vibrantes, estética do grotesco. O futurista, ele cultuava a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos, né? E que, nesse caso, vamos ter essas vanguardas influenciando aí, né, as obras que foram apresentadas na Semana da Arte Moderna, certo? Olha lá. Para fixar, então, vamos lá, moçada. As vanguardas foram o quê? Foram tendências artísticas. Exatamente aonde? Na Europa, né? E no início exatamente do século XX. E qual foi aí o objetivo das vanguardas europeias? Esses movimentos vieram o quê? Para a ruptura com a arte tradicional,
A proposta era libertar a arte, a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então. As vanguardas resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela maciça industrialização e urbanização da Europa. A aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer a arte. Espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando aí a consolidação da arte moderna em diversos países, incluindo o Brasil. Então, o continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que exerciam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. No Brasil, o modernismo buscava pelo novo e pela nova identidade local. O resultado de muitas correntes artísticas, o modernismo, na Europa e no Brasil, resultou da quebra de paradigmas dos valores tradicionais, tá certo? Os principais escritores da primeira fase do modernismo. Então temos aí o quinteto, né? Os participantes da Semana da Arte Moderna de 1922 causaram bastante polêmica na época. Sua influência sobre as artes atravessou todo o século XX e veio caminhando até os nossos dias atuais, ok? Então nós temos os principais escritores da primeira fase do modernismo: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Manuel Bandeira, Di Cavalcanti, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre outros. Temos aí então na primeira fase do modernismo a reconstrução da cultura brasileira, revisão crítica do passado histórico e das questões culturais, abolição da visão de colonizados, nacionalismo crítico, ironia e língua. Quais são as características da primeira fase do modernismo? Vamos lá, um a um. Rompimento com a estrutura do passado. Outra, anarquismo, sentido destruidor. Outra, volta às origens, linguagem coloquial, valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, caráter revolucionário coloquial, crítica social. Beleza, então tudo isso nós já vamos ver assim, olha, certo? Na obra em que nós temos aí, né, a antropofagia, que representa aquele movimento, certo? E aí nós vamos entender que essa obra recebe o nome de Abapuru, que Aba quer dizer homem e Puru quer dizer que come, né? Como nós estamos nesse processo, Semana da Arte Moderna, destruindo tudo, comendo, engolindo, devorando, né, a essa literatura europeia e nascendo uma nova, a brasileira. Olha só, essa é uma arte que aí representa essa antropofagia. Nós vamos ter outras autoras e obras como Anita Mafaldi, né, que traz a obra A Boba, que mostra aí já, né, a sua contribuição expressionista. A pintura, né, foi realizada em São Paulo, na Exposição de Pintura Moderna. Foi um marco para a revolução das artes plásticas brasileiras. E aí nós vamos ver como elementos, né, aí cubista e futurista, para além de muitas cores, né? O retrato aí de uma jovem, de uma protagonista, uma jovem expressiva que se destaca em primeiro plano, ok? E aí, no caso, a Anita deforma as formas básicas dessa personagem, certo? E assim nós vamos ter Raul, né, Raul de Moraes Andrade. Nós vamos ter aí algumas obras dele. Ele também publicou poesia, conto, romance, ensaio, crônica. E esse ícone, né, Rapsódia Macunaíma, a obra procura fazer um relato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter. E aqui nós temos um pouquinho de Mário de Andrade. A gente trouxe para vocês um pouquinho da poesia, né, para você conhecer melhor o escritor, certo? E aqui Di Cavalcanti, né, também um pouquinho sobre ele,
foi em que ele se juntou à Semana da Arte Moderna, na exposição nesse dia, certo? Junto a Manuel Bandeira. E ele participou, né, também, e compôs aí a questão do catálogo, né? Expôs 11 telas nesse dia, certo? E nós vamos ter aí a contribuição dele, mais Almeida Júnior, né, com esta tela, que todos são exemplos para você, apresentando Violeiro, né? É um pintor desenhista brasileiro também, Almeida Júnior, fez a apresentação ali, entre outras que ele tem, né? Como o Caipira Negaceando, Amolação Interrompida. E Vilas Lobo também fez parte, né, trazendo melodias folclóricas e ritmos populares, né, como composição, Carnaval de Crianças. E temos aqui Paulo Menotti Del Pinto também, que fez a sua contribuição, né, com Juca Mulato, certo? A gente trouxe para vocês um pouquinho, né, da poesia dele sobre Juca Mulato, para que você tenha contato, também leia com calma, fica aí para você, certo? E para encerrar, Oswald de Andrade, né, que ele traz aí uma linguagem oral coloquial, tudo isso em oposição ao formalismo do parnasianismo, certo? E aqui um pouquinho do poema dele, que ele traz tudo isso, onde ele traz a oposição. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, ok? E é isso, né? A gente traz um Trabalhando Gênero para você, que você vai fazer uma produção artística obedecendo aí as características da primeira fase do modernismo, tá certo? Então é isso. Vamos encerrar com você, com essa tela, aos 100 anos aí em Semana da Arte Moderna. Valeu, estudante. Até a próxima.